Presidente, Boa noite. vereadores, população de Boa noite. Caracol. Queria dizer que para mim é uma grande honra poder estar nessa casa, nesse lugar de fala aqui. Eu acho esse um assunto muito importante que a gente discuta com a população, porque desde quando eu entrei é um grande problema que realmente acontece lá. A questão das renovações de receita, como que funciona. Eu vejo que muitos pacientes ainda têm dúvida, né? E eles acabam vindo procurar vocês aqui, né? Então, eu acho importante que a gente tenha essa conversa aqui, para que todo mundo consiga entender exatamente como funciona nossas normas da farmácia, né? Primeiramente, eu gostaria de explicar um pouco como que funciona a nossa farmácia lá no SUS em geral. Hoje a farmácia no SUS ela é dividida em 3 partes. Nós temos a farmácia básica, que é a farmácia que é responsabilidade do município, que são esses medicamentos que a pessoa pega a receita com o médico e vai lá retirar comigo, dipirona, losartana. Nós também temos a farmácia estratégica, que são para as doenças endêmicas, e a farmácia especializada, que são os medicamentos de alto custo. Essas duas últimas são de responsabilidade do Estado. Por exemplo, os medicamentos de alto custo, para o paciente conseguir que seja disponibilizado para ele tem que fazer um processo com o Estado manda para a gente, nós somente dispensamos para o paciente. Na farmácia básica. A farmácia básica depende do tipo de medicamento. Cada medicamento vai ter um tipo de receita e essa receita tem a sua validade. Por exemplo, os medicamentos de pirona, os xaropes, quando a pessoa está com gripe, esses são de validade única. O medicamento que o paciente vai lá retirar uma vez e depois, se ele precisar futuramente, se ele tiver sintomas, ele tem que fazer o acompanhamento com o médico irá renovar a receita dele e aí ele continua pegando lá com a gente. Os medicamentos contínuos, como hipertensão, diabetes, na época da Covid, por conta de toda a excepcionalidade que nós vivemos, a lei era de 6 meses. Porém, como já passou esse período, agora a validade desses medicamentos são por 3 meses. Então, a cada 3 meses, o paciente tem que ir no médico e renovar a receita, para saber se não precisa ajustar a dose, porque esses medicamentos assim, de uso contínuo, geralmente o paciente tem que ir ajustando a dose. Às vezes fica fraco, ele tem que aumentar. Paciente que diabetes, às vezes só o comprimido não resolve, ele tem que pegar uma insulina. Então, por isso que ele tem que fazer esse acompanhamento. Também queria falar a respeito de como é feita a nossa lista dos medicamentos que nós temos disponibilizados na farmácia. Eu assumi a pasta há cerca de 1 ano e no momento nós não tínhamos uma lista padronizada. No final do ano passado eu fiz uma reunião com os médicos e junto nós decidimos os medicamentos que seriam padronizados. Atualmente nós já conseguimos incluir cerca de 30 medicamentos novos que não tinham ano passado. Ainda tem mais cerca de 40 que estão em fase de licitação para nós conseguirmos incluir. Mas agora nós temos realmente uma lista, foi feita com os médicos e é seguido a terapêutica desses medicamentos que nós temos lá no posto. Se por acaso o paciente faz uso de algum medicamento contínuo e esse medicamento não é fornecido pelo SUS, o paciente ainda pode entrar por ordem judicial para que nós assim conseguimos comprar para ele. Então, de qualquer jeito, o paciente vai conseguir a medicação dele. Só que em alguns casos, infelizmente, a burocracia é um pouco mais demorada, mas por ser setor público, nós temos que seguir essa burocracia. Por enquanto é só isso. Aí, se alguém tiver alguma pergunta a respeito sobre as dispensações, sobre as receitas. Nós agradecemos muito a sua vinda, né? E eu vou abrir aos vereadores a fala, né? Se alguém estiver disposto a fazer alguma pergunta, e se o senhor poder responder para nós, a gente fica... Eu tenho uma pergunta, senhor presidente. Tá, vamos abrir a pergunta.